dá segurança e uniformidade no país. E o lado bom, Jorge, dessa legislação é que ela permite que os entes da federação também observem as suas características regionais e apresente licenças e normas e regras específicas para a sua realidade. Como que eu vou comparar o ribeirinho de São Paulo com o ribeirinho do Amazonas? Não dá. O rancheiro do Mato Grosso do Sul? Não dá. Portanto, ela cria normas gerais, ela cria um ambiente de maior segurança, e aqui de novo, ó, precisava a lei dizer que aquele técnico que não dá, que assina um laudo técnico, ele é responsável pelo que ele escreve? Não precisaria falar isso, a lei agora fala, e a pena, e aumenta a pena na lei dos crimes ambientais. Mas está dito, como disse o presidente Michel Temer, nós vivemos num país onde o óbvio há que ser explicitado. Mas a lei então tem esse lado positivo de mostrar para todo mundo que agora nós temos uma lei geral. Essa discussão vem pelo menos, Jorge, não é? Desde 2003, faz mais de 20 anos. Faz mais de 20 anos, né? Para receber 63 vetos. Acho que não deu tempo de entender a coisa em 20 e tantos anos, né? Nós temos 63 vetos. Mas o que nós tínhamos antes da lei? Nós tínhamos a lei da Política Nacional do Meio Ambiente 81, depois nós tínhamos em 85 a lei da ação civil pública, que dá um instrumento de tutela, depois eu venho em 88 a Constituição Federal, que eleva para a Constituição a questão ambiental no 225, capítulo especial, a única Constituição que tem um capítulo específico do meio ambiente diz aquilo que todos nós estamos cansados de ouvir, e obriga o licenciamento ambiental para toda aquela atividade potencialmente causadora de impacto ou poluidor. Tinha uma resolução, depois vem, antes de 88, tem a resolução 001 de 2006, de 2086, daí vem a Constituição. A resolução 001 de 86 dá o rol exemplificativo de quais atividades devem passar por licenciamento ambiental, que é o que faz agora aqui também. Né? Depois vem a Constituição, depois vem a resolução 237 de 97, a lei dos crimes, que traz o procedimento de como funciona o licenciamento, que é o que a lei traz de novo. Né? Depois tem a lei dos crimes ambientais, e aí vamos. Mas ela pega e traz nessa nossa cultura de no país como um todo ter uma lei geral, ela apresenta isso e pretende-se com isso. Então a primeira grande solução, o primeiro grande interesse dessa lei é de trazer segurança jurídica para todos nós. O que mais uma vez merece o plano de lei? Nós temos o quê? De 2011 a lei 140, lei complementar 140. A lei complementar 140, ela padroniza e diz quem deve fazer. Mais uma vez a necessidade de falar o óbvio. O município licencia as atividades de impacto local. O Estado da sua competência. E a União licencia de grandes impactos. Né? Então, a lei vem e fala isso, o óbvio novamente. Mas não fala o procedimento. Mas onde dá o procedimento? Na CONAMA 237. Mas tudo bem. Vem a lei agora e fala exatamente quem faz, o que faz, quando faz, aonde faz, em quanto tempo faz. Outro ponto importante, a definição dos papéis. Né? Enquanto a lei complementar define quem licencia, o que? A nova lei padroniza como fazer isso. Muito bem. E a lei ela é construída sobre esses 4 pilares. Na verdade, 3. Né? Padronização e agilidade, transparência e participação pública, responsabilidade e controle e hierarquia de gestão de impactos. É só a lei inteirinha, os 67 artigos, passa com base nesses fundamentos, nesses princípios. Né? Ela busca otimizar os procedimentos para não acontecer o que foi dito aqui agora, anos e anos e anos e anos e anos, e muda a legislação e aí você perde muitos estudos. Né? Faz uma determinada atividade, como você sugeriu, na hora que você chega lá para apresentar para o poder público, ela mudou, a gente não aceita mais isso, agora é um pouquinho diferente. Então ela pretende dar uma padronização nos procedimentos todos do licenciamento e agilidade no processo. Transparência e participação pública traz não só a administração, mas o poder público para interagir e entender como funciona o processo de licenciamento ambiental. Mais uma vez, antes as audiências públicas. Só que agora ela pega e fala, é obrigado no mínimo uma audiência pública, é isso que a lei fala. Né?
digitalização de todo o procedimento e deixar totalmente disponível para quem queira acompanhar o processo de forma digital. Responsabilidade de controle, aumenta o rigor sobre as autuações dos profissionais de empreendimentos, já era assim também, e agora encontra-se na lei geral. Hierarquia e gestão dos impactos, a lei, em todos os seus 67 artigos, diz, olha, vamos licenciar? Vamos emitir licença, seja ela qual for das 7 que a lei prevê, mas a administração tem que pensar sempre em primeiro lugar, quando for fazer o licenciamento, em primeiro, prevenir, mitigar e depois, por último, compensar. Então, esse é o pilar da nova legislação. E aí, oportunidades de soluções, a primeira que eu destaco das 3 que eu disse para os senhores e para as senhoras, é a desburocratização e flexibilidade nos processos. A lei manteve as 3 licenças conhecidas de nós de sempre, né? Licença prévia de instalação e de operação, estão todas elas lá mantidas, não é? Ela cria a licença ambiental única, a LAU, unifica etapas e projetos de menor porte, buscando maior rapidez dentro daqueles pilares. Licença por adesão e compromisso, a LAC, destinada a atividades padronizadas, aquela que a gente já sabe exatamente, é a tal da pizzaria, é a fábrica de guarda-chuvas. Você sabe exatamente como é, desde que existe chuva e que inventaram o guarda-chuva. Poço de combustível. Não existe nada fora daquilo. Isso elimina margens de solipsismos, né? Pensamentos próprios e exclusivos da cabeça da pessoa que não está em lugar nenhum, e aí dá margem para todo tipo de problemas que, como nós estamos sendo gravados, a gente prefere depois conversar no particular. Como está dizendo, licença por adesão, principalmente próximo ao Dia das Mães, Natal, sempre é uma época bem complexa. Renovação automática, permitida para atividades de baixo impacto. Essas duas são as que dão o maior problema, maior discussão, é anistia, motosserra, a lei da devastação, né? Sem falar de uma que eu não coloquei aqui ainda, que é a licença especial, que ela continua no artigo 5º, mas todo o procedimento dela foi vetado no 63 versos, né? Foi vetado. Talvez, Rosa, se tivessem dado outro nome para ela, passava e ninguém nem percebia, né? É bem provável que tivesse colocado super licença ou licença fortuna. Passava. Agora, licença especial. Opa. O que é dar dente especial? A gente precisa olhar. Vamos ver se é especial. Tem que saber o que está acontecendo. Pumba, cortaram ela. E aí é tão inconcebível que agora existe a medida provisória e o projeto de lei para regulamentar a licença especial. Então, assim, às vezes eu acho que a gente precisa um pouquinho de terapia, né, para entender certas coisas do nosso processo legislativo. Muito bem. Segunda oportunidade, soluções, transparência e prazos definidos. Nós tínhamos também todos os prazos definidos nessa legislação que compunha o conjunto do licenciamento ambiental. Agora, ele traz prazos, em algumas situações menores, para todo e qualquer tipo. Os prazos estão estabelecidos, então não há dúvida do que é, né? Diz lá, projetos que tem aí a rima, que em tese são projetos mais complexos, há necessidade de uma audiência pública, artigo 40, como eu disse aqui para os senhores na nossa primeira tela, dizendo da participação popular, mas já era assim também, mas agora está aí em lei federal, né? Digitalização e acesso, um daqueles pilares de agilizar e dar transparência para o processo de licenciamento ambiental. Os prazos máximos, que nós já tínhamos também, mínimos e máximos, né? E a competência seletiva, que é não sei se eu posso dizer que é uma novidade, mas é algo que merece atenção, né? Se o órgão licenciador não cumprir o prazo, o órgão de nível hierárquico superior pode avocar para si o processo. Não é qualquer forma, qualquer tipo, tem regra. Existe regra, né? Existe regra. Mas a lei traz, então, as possibilidades dessa competência supletiva, que já estava na Constituição, que já estava na Lei Complementar 140, e agora vem para a roupagem da Lei Geral
do meio ambiente. Pessoal, vocês estão me acompanhando? Estão muito rápido? Porque eu falo muito rápido. Né? Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para cursinho, para concurso público, eu dava processo civil 1, 2 e 3 em 45 minutos. E aprovava, meus alunos aprovavam. Inclusive, hoje, conversando com o desembargador federal, eu falei: olha, só o desembargador lá do Pará foi meu aluno, passou na minha turma. Processo de 1, 2 e 3. Terceiro quadro relacionado às soluções. Né? O papel essencial, esse aqui é muito importante. Esse aqui, se eu estivesse na sala de aula, eu pediria aos alunos grifarem com aquela caneta amarela, assim, que fica piscando, sabe? Papel essencial do termo de referência e responsabilidade técnica. Né? Opa! É tão importante que eu tive a ajuda do meu amigo Tarzan aqui. Me deu um reforço para vocês prestarem atenção nesse tópico que realmente ele é. Muito obrigado. Eu acho que merece uma salva de palmas. Pessoal, vamos lá. O papel essencial do termo de referência e responsabilidade técnica. Termo de referência é como o mapa, o plano de voo. É o que vai dar segurança para o empreendedor. É para a gente entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. Você tem que conhecer para poder entrar no barco. Como restauro daqui, se eu tenho um termo de olha, para restaurar um prédio de esquina de tantos anos, eu vou precisar disso, daquilo. Pronto, você segue a receita do bolo, acabou. Você não vai ter essa interferência de o IFAM falar que não pode abrir e o bombeiro falar que pode abrir. Se tiver no termo de referência que pode e que não pode, você solucionou uma etapa. Então, a grande vantagem do termo de referência, ali, o documento crucial emitido pelo órgão ambiental, é que ele define o escopo e a profundidade. Dos estudos ambientais. Eu estou passando por uma situação agora lá em São Paulo, um empreendimento voltaico que está sendo passando por licenciamento ambiental. Eu digo para o cliente: não precisa disso aqui, não, mas vamos fazer. Vamos fazer. Chega a ser um negócio meio kafkiano, né? Ele: não, vamos fazer. Mas não vai usar, tá bom, vamos usar, mas vai que precisa. E é caro. Custa caro, custa tempo, custa energia, custa tudo. Então, se o termo de referência fala não precisa ou precisa, olha o tanto que a gente ganha de produtividade. Né? É trauma, é insegurança jurídica. Né? Bom, prazo para o poder público emitir o termo de referência: 30 dias. Ousado, hein? Ousado. Muito ousado. Como disseram aqui, aliás, eu comecei a gostar mais de mim depois de ouvir a minha apresentação aqui. Muito obrigado. Eu estou nem lembrado da coisa. Mas hoje eu presido um instituto em São Paulo, o Movimento de Defesa da Advocacia, que é uma coisa maravilhosa. Por isso que a gente tiver interesse, dá uma olhadinha lá no nosso site. MDA, Movimento de Defesa da Advocacia. E nós organizamos um jantar agora no dia 11 de agosto, né, que é o dia do advogado. Eu fui convidar o presidente da OAB, ele falou assim: dia 11 de agosto é o seu jantar? Ousado, hein? E eu falei: é a ousadia do advogado. Ele, precioso. Deu tudo certo, foi tudo ótimo. Bom, 30 dias foi ousado. E nós vamos ver daqui a pouquinho por quê. Soluções para atraso. Em caso de atraso, o empreendedor pode protocolar o seu termo de referência. Né? Um termo de referência padrão. Né? Mas daí o que acontece? Vem a responsabilidade. Vou dar uma desperta e colocar um negócio bem meia boca, desculpem a expressão. A responsabilidade de quem está preparando e protocolando aquele termo de responsabilidade, de referência. Tem a responsabilidade sobre o termo de referência. Tudo bem? Vamos lá. E agora o primeiro dos gargalos. O grande desafio é estrutura e expertise. A estrutura do Estado e o conhecimento dos agentes que vão ter que trabalhar com isso. Da plaquinha. 23. Tem 23 minutos? Eu ainda tenho 23? Não, você já fez. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim: o advogado, quando pega o microfone, corre 2 riscos. O primeiro, de cansar aqueles que lhe ouvem. E o segundo, de no final ser ovacionado. Mas no sentido literal da palavra. Mas eu prometo que eu estou terminando. Vamos lá. O grande desafio é a estrutura. A lei traz uma exigência enorme de estrutura, a partir do que eu disse para você, dos prazos. Essa exigência de prazos curtos
vai causar um problema enorme para a administração. Não é à toa que a lei foi promulgada no dia 8 de agosto, mas tem 180 dias para ser regulamentada. Então todo mundo começa a correr atrás. Né? Risco de ineficácia. Esse é um risco de toda a norma, de toda a legislação. Né? E o desenvolvimento equilibrado. Ou seja, o grande desafio é garantir que essa capacidade seja desenvolvida de forma equilibrada em todo o país. A gente entende a diferença das regiões. Estava comentando agora na hora do almoço, alguns municípios importantíssimos do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de habitantes, há 3, 4, 5 anos atrás não tinha a Secretaria do Meio Ambiente. Então esse é um grande desafio e é um gargalo. Segundo, equilíbrio entre agilidade e precisão. Bom, isso aqui já se auto-explica, né? A gente não precisa falar muita coisa sobre isso. Né? A questão do termo de referência padrão, a utilização de padrão para o Brasil como um todo, aqui eu comecei a falar com os senhores e com as senhoras aqui no começo do nosso encontro, as grandes diferenças que nós temos no país, então esse é um grande desafio. As dispensas condicionadas são um grande desafio de conseguir ser implementado, ou seja, eu dispenso esse empreendimento de licenciamento ou tenho um licenciamento diferenciado mais simplificado, isso é um grande desafio. E, sobretudo, o controle pós, né? Porque nós temos várias opções de licenciamento, em que o próprio interessado, aliás, esse é o mote, se relaciona muito mais, de uma forma muito mais intensa com o órgão licenciador, sob responsabilidade, mas com a ideia de que está fazendo a coisa certa, está apresentando o que tem de melhor, está falando a verdade, está usando a melhor técnica, e por isso, né, a gente tem que pensar que o bom senso e que a boa-fé prevalece, mas depois do licenciamento vai ter que ter uma fiscalização bastante próxima daquilo que foi liberado. E por último, reforço das penalidades. Esse é um terceiro gargalo que eu trago aqui para os senhores, e o desafio de adequação. Então, a lei traz penalidades mais duras, modificou a lei dos crimes ambientais, aumentou a pena para aquele que cria ou participa de algum ilícito ambiental no desenrolar do licenciamento ambiental. E o que eu já cheguei a pincelar aqui com os senhores e com a senhora, o desafio da conformidade. Né? Empreendedores profissionais precisarão se adequar a um nível ainda maior de exigência e responsabilidades, a um aumento enorme de exigência. Mas agora a gente sabe a regra do jogo. Quer dizer, é para saber, né? É para conhecer principalmente o termo de referência. Bom, e aqui são as conclusões, que é um resumo de tudo aquilo que a gente acabou conversando aqui na tarde de hoje, nesse belíssimo lugar. Que a Lei 15.190 representa um significativo avanço de modernização sobre o aspecto de padronização, né? Padronização do licenciamento ambiental. Suas oportunidades e agilidade de transparência dependem diretamente da superação desses gargalos apresentados, em especial a capacidade operacional dos órgãos, e a padronização nacional e a busca por eficiência são absolutamente importantes, cruciais para um desenvolvimento sustentável e seguro. E, por último, eu quero agradecer a todos os senhores e senhoras por me suportarem nesses 27 minutos e pela presença.